Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, no capítulo de número 8, no versículo de número 7. Amém? Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo de número 7, para a glória de Deus. Amém? Versículo 7 está dizendo assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda, de sua casa, por este amor, certamente desprezaria. Somente esse versículo, vamos repetir esse versículo. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezaria. Amém? Aleluias. Amados, a palavra de Deus, como nós lemos agora, Cantares de Salomão, é um livro emblemático, um livro que muitos pregadores evitam até de pregar, porque parece um tanto meio contraditório aquilo que a gente segue, o que a gente orienta, parece que está um pouco fora. Muitas pessoas até acreditam que Cantares de Salomão nem deveria estar contido na Bíblia Sagrada. Então há uma certa dificuldade entre os pregadores em expressar as palavras que está escrito neste livro. Mas eu quero dizer a vocês que toda a Santa e Sagrada Escritura ela é inspirada divinamente pelo Espírito Santo de Deus. Está registrado aqui para que nós possamos entender, atentarmos para isso. A maior dificuldade das pessoas é entender sobre Cantares de Salomão, se é literalmente ou se é alegórico. Muitos entendem de uma forma, muitos entendem de outra. É uma demanda grande, irmãos. Há séculos e séculos eles vêm discutindo acerca de Cantares de Salomão. Alguns grandes teólogos acreditam que este livro ele fala diretamente sobre o amor entre homem e mulher, marido e esposa, sobre um romantismo. Outros acham que o livro de Cantares deve ser explicado de maneira que seja alegórico, expressando assim o amor de Cristo para com a igreja, que é a sua noiva. E dessa forma há uma confusão, há muita divergência em entender se é alegórico ou se é literalmente. Muitos até mesmo acreditam que esse livro foi escrito por Salomão, mas não. Cantares de Salomão é escrito por um autor desconhecido, uma pessoa ligada, muito próxima a Salomão. Então o Cantares de Salomão é uma dedicatória, é dedicado a Salomão. E eu digo a vocês que o texto que nós lemos aqui na palavra de Deus, não resta dúvida. O autor, quando estava escrevendo esse livro, não estava expressando o amor de Jesus para com a igreja, não é de forma alegórica, e sim uma forma literal. Estava falando acerca de matrimônio, falando acerca de amor entre homem e mulher, porque também isso é necessário.
E a gente observa, à luz da palavra de Deus, quanta falta de amor neste mundo. Quantas pessoas vivem de qualquer maneira, dizem gostar, mas não ama. Quem gosta facilmente abre mão, mas quem ama não abre mão. É diferente. O versículo que nós lemos está dizendo acerca de amor de um homem para com uma mulher, de um esposo para com a esposa e assim vice-versa. Está dizendo que nós devemos observar algo, que o matrimônio é blindado, é fechado, é uma coisa que é uma instituição que Deus criou, é para estar ali, é para ser inviolável, não é para poder ser dissolvido, não é para ninguém mexer ali, não é para aceitar pitáculo daqui ou de lá. O matrimônio, ele é selado, ele é abençoado por Deus, é fechado, é o casal, é o homem e mulher, a mulher e o homem, ele e a sua família, é entre si. São eles que resolvem as demandas, as questões que porventura lhe surgir. E quantas pessoas, irmãos, têm deixado se levar? Quantas pessoas ama-se o marido, ama-se a esposa, mas aceita a opinião da sogra, do sogro, do cunhado, da amiga do cunhado, do pastor, aceita a opinião de todo mundo de fora, dos colegas de trabalho. Mas onde está o amor? Quem ama, na verdade, irmãos, não pode aceitar de maneira nenhuma que outras pessoas venham a interferir. O amor é Deus que criou entre um homem e uma mulher. É para viver juntos. É companheiro e companheira. A mulher é para estar com o marido constantemente. Questões vão surgir, problemas vão aparecer, é óbvio, é vida. São duas pessoas, são duas cabeças. Cada um pensa de um jeito, é verdade, mas tem que entrar em consenso, tem que conversar. Não pode deixar brecha de maneira alguma para que o inimigo venha trabalhar de alguma forma e destruir esse amor. Muitas pessoas aceitam, irmãos, mesmo sabendo que não é o certo, mas dá ouvido mais a um amigo, uma amiga, do que o próprio esposo, ou do que a própria esposa. Permitem, então, que o inimigo vai entrando no meio e vai destruindo. Quantas e quantas pessoas têm dito em alta voz que se arrependem disso ou daquilo porque não tirou um tempo para sentar e conversar com o seu esposo, porque não tirou um tempo para conversar com sua esposa, porque não conseguiram se entender, porque se isolaram ali dentro do matrimônio. Mas o coração está ali clamando, o amor está ali, mas ele vai sufocando, ele vai morrendo a cada dia, ele vai perdendo o oxigênio, não tem como respirar, porque não é alimentado. O amor deve continuar. Problemas vão acontecer, vão surgir, é verdade. Mas nós temos que entender que é necessário estar ligado ali um no outro, fechado, não deixar brecha para o inimigo trabalhar. Nós lemos aqui, irmãos, no versículo 7,
O autor está dizendo, as muitas águas não poderiam apagar este amor. Que maravilha! Ele está expressando ali o amor do esposo para com a esposa. Ou seja, as muitas águas, os muitos anos de casamento, de matrimônio, a desavença que acontece pela caminhada da vida, os altos e baixos, não podem apagar esse amor. A enfermidade não pode, porque um vai cuidar do outro. O desemprego não pode apagar esse amor, porque um vai estar ajudando o outro e vai ser compreensivo naquela situação. Não pode apagar esse amor de maneira alguma. Situações vão surgir, discussões, às vezes briga. Para se chegar a um acordo, às vezes é preciso discutir o casal. Mas tem que entender acerca disso, o amor tem que prevalecer, tem que ser maior. É preciso ceder, às vezes. Não só porque é homem não posso ceder, pode e deve. Tem que haver paz, tem que haver alegria entre o casal, tem que haver harmonia. Os muitos anos de caminhada, de estrada, tem que ter muita compreensão. Quando nasceu aquele amor, na verdade, foi algo bonito demais. Você arriscou tudo, você quis de todas as formas, abriu mão de muitas coisas às vezes para viver esse amor. Mas com o passar de anos, as coisas não são mais a mesma. O desgaste físico, a aparência, a mulher não é mais a mesma após ter filhos. E o homem às vezes começa a desistir desse amor e olhar para outros lados. Da mesma forma a esposa, marido cansado, trabalhando muito para sustentar a casa, pensando no amanhã, em dar o melhor para os seus filhos, nem sempre tem um tempo disponível ali total para a sua esposa. E a mulher começa a sentir um pouco rejeitada, começa a ver que não está tendo muito tempo para ela, começa a olhar para outro lado, começa a dar um brecha, abrindo ali para que venha o inimigo agir contra esse amor. Deve-se vigiar sempre, estar voltado um para o outro e ter compreensão, irmãos, porque essa é a vida. Essas são as muitas águas que não podem afogar esse amor. Não podem. Não pode. As muitas águas não podem apagar esse amor. Os rios não podem afogar, irmãos, de maneira nenhuma. E quantas coisas vêm. E às vezes fica um com raiva do outro, vai dormir com raiva. No outro dia não consegue conversar, não consegue perdoar. E vai aumentando assim então. Hoje é um dia, depois uma semana, depois um mês. Depois não quer mais olhar um para a cara do outro mais, o inimigo já está no meio. E o amor vai se acabando. Mas o autor está dizendo que as muitas águas não podem apagar esse amor. Esse é o versículo mais famoso de Cantares de Salomão, irmãos. É mais conhecido esse versículo. E ele diz que os rios não podem afogar. Mas aí agora vem algo interessante na parte B do versículo, quando diz: ainda que alguém, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. É exatamente o que eu estava dizendo há poucos instantes atrás. Interferências de fora, negativas,
Quem veio matar, roubar e destruir foi Satanás. Ele veio para poder criar um cenário falso para que a pessoa saia da estabilidade do matrimônio, abra mão do seu amor e vá atrás de aventuras. Mais tarde vai lamentar, vai chorar, vai se arrepender, mas às vezes pode ser tarde demais. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós aqui, irmãos. A Bíblia está dizendo que ainda que alguém desse toda a sua fazenda, toda a riqueza que tem na sua casa, por este amor, certamente desprezaria. Irmãos, não abra mão de maneira alguma do amor que Deus colocou no seu coração pela sua esposa. Irmã, não abra mão do amor que Deus colocou no seu coração pelo seu esposo. Não abra mão por nada, por nada. Não deixe nada te tirar desse foco, desse caminho que Deus colocou. Nós precisamos entender, irmãos, que não vale a pena viver uma aventura. Não vale a pena sair à procura de coisas que certamente vai trazer dor de cabeça, vai trazer problemas. Nós vamos ver em Provérbios 6:35, vai dizer assim: nenhum resgate aceitará, e nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. Não aceite a oferta do inimigo. Não aceite de maneira alguma. O inimigo vai trazer pratos bonitos, preciosos, talvez do seu agrado, pois ele conhece o seu gosto. Talvez cabelos longos, olhos azuis, não sei. Corpo atlético, esbelto, não importa. Não abra mão do que Deus colocou no seu coração. Esse amor por sua esposa. Não abra mão, mulheres, do amor que Deus colocou no seu coração pelo esposo. Mas na verdade muitos dizem: vivam uma vida de mentira. Casamento, como antigamente, era arranjado. Então se casam, está prometido um para o outro, nem se conhecem às vezes, e casam e vão viver a vida, mas o gostar, o amor vai surgindo, irmãos, durante a caminhada, da maneira que o marido vai fazendo para agradar a sua esposa e assim vice-versa. O amor vai surgindo ali, é abençoado por Deus. Nunca se viu, irmãos, em tempo algum, a vontade de Satanás em destruir a família como nos dias de hoje. Estão lutando em todas as esferas. Vimos isso no Congresso, vimos isso abertamente escancarado, não tem mais vergonha, não tem mais pudor, irmãos, estão dizendo as claras. Querem destruir a família de todos os jeitos. Isso é o ódio do inimigo contra Deus, irmãos. Destruir aquilo que Deus criou. E se ele destrói, irmãos, ele consegue tirar o amor que um tem pelo outro, facilmente ele vai conseguir. A sociedade é feita à base da família. E o inimigo quer acabar, irmãos, ele quer destruir com tudo, mas não podemos deixar de maneira nenhuma. É um tema difícil, Muitos não gostam de falar, não gostam de pregar isso, não. Irmãos, mas precisa ser falado. Precisa, irmãos, falar sobre isso. Muitas pessoas não querem porque tem vergonha ou porque acha que não se deve falar, mas muitos casais estão se separando por falta de orientação, por não compreender a palavra de Deus, por não ter quem os ensine. O livro de Cantares de Salomão está dizendo aqui
que esse amor deve ser cultivado, tem que aumentar cada vez mais e não deixar diminuir, e não aceitar a interferência dali ou daqui. Mas tem muitos anos, eu cansei dela, eu cansei dele, não aguento mais. Mas no princípio não era assim. No princípio, quando você olhou para ele, você aceitou no seu coração, você o amou, você o desejou, e assim vice-versa. Não tinha nada melhor, mais bonito do que esse marido que você tem. Não tinha. Só que hoje já está velho, não está mais na flor da mocidade, não tem mais aquele vigor, não tem mais os músculos que tinha, está cansado de tanto caminhar, de tanto lutar. Não abra mão deste, porque esse é o que Deus colocou na sua vida. É o amor que Deus colocou na sua vida para te ajudar nessa caminhada aqui. Assim também digo aos homens, marido, ame as vossas esposas. Não procure fora, não procure aventura, não olhe para outro lado. Dedique o máximo que puder a elas. É a bênção que Deus fez e colocou nas suas mãos. Não aceita o inimigo entrar no meio de maneira nenhuma. Acerta os dados do inimigo, vai chegando na cabeça da pessoa. Ele quer ali colocar a confusão. Ele quer instaurar o caos ali, ele quer tirar da estrutura da zona de conforto. E muitas pessoas, muitos casais estão há muitos anos na igreja, estão tomando Santa Ceia, obrigado. Não conversa mais um com o outro, não tem mais diálogo. Um quer ter razão, o outro também quer. Ninguém mais se entende. Mas no início não era assim, irmãos, então devemos voltar. Voltar e olhar quando tudo começou. Lembrar dos momentos felizes e bonitos e alegres que Deus proporcionou. Lembrar de tudo que Deus fez e como Deus o abençoou. E assim procurar resgatar esse amor cada dia mais. Viver o que Deus colocou para você. Não queira sair fora dessa aliança, porque o preço lá fora é muito alto. E talvez você diga, eu tenho disposição para pagar. Você não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo. O inimigo tem tudo preparado lá fora, mas é caminho de dor, é caminho de tristeza, é caminho que você não vai encontrar o que você tinha. Não vai encontrar alguém que realmente te ame de verdade, porque o amor, irmãos, é incondicional. A pessoa quer mais para o outro do que para si mesmo. O amor não tem egoísmo, irmão, de maneira nenhuma. Um quer agradar o outro, e se assim os dois fizerem, tudo vai muito bem. Mas o pior é que o inimigo está entrando sorrateiramente, principalmente dentro da igreja, onde ele não deveria estar, mas está entrando nos lares, está destruindo famílias, está agindo de forma terrível, irmãos. Mas devemos olhar para Deus e colocar Deus em primeiro lugar. E lembrar do amor que o Senhor colocou no seu coração por esta e por este. E procurar vivê-lo da maneira mais agradável possível todos os dias. E não deixar que nada venha afogar esse amor que você tem. Não deixe de maneira nenhuma, porque, irmãos, muitas pessoas gostariam de ter o que você tem hoje e talvez nunca terão. Talvez por causa da sua índole, talvez por falta de caráter, não sei. Muitas coisas podem acontecer, mas aquele a qual Deus o abençoa assim, prossiga firme. Não deixe que o inimigo venha destruir, não deixe não. Não deixe nada ficar no meio, senta, conversa. Chama para conversar.
Não tem nada para fazer, não. Vamos conversar aqui. Sai, senta na porta de casa. Vamos falar das coisas. Coloque Deus acima de tudo, à frente de tudo. Nutre esse amor cada dia mais. Nós devemos lembrar do que está escrito na Bíblia, que as muitas águas não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-lo. E ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente desprezaria. Despreze as coisas do inimigo. Despreze tudo que vem, toda interferência que vem de fora. Analise tudo primeiro. Despreze isso. Mas busque o aconchego do seu lar, do seu esposo, da sua esposa. Viva uma vida agradável na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.